Então, repara no seguinte. Na parte de número 50, ela fala o seguinte. Na expressão 4A menos 5B, identifique. Então, te dá uma expressão 4A menos 5B. E ele pede que você identifique algumas situações. Primeira delas, letra A. Qual é o coeficiente? Qual é o número que acompanha a letra A? Então, se você observar o coeficiente aí, é o número 4. Então, a letra A é o número 4. Então, lembrando que quando se fala um termo algébrico, ele é formado por um coeficiente, por um número e uma letra, que é a parte literal, inclusive o expoente. Então, nessa questão de número 1, ele me dá uma expressão 4A menos 5B, e no item A, ele quer saber qual é o coeficiente, quer dizer, qual é o número que acompanha a letra A. No caso, é o número 4. Na letra B, ele pergunta o seguinte: qual é o coeficiente de B? Ou seja, qual é o número que acompanha a letra B? É o número menos 5. Então, se você observar, é muito simples você trabalhar com um coeficiente e com um número. É muito simples. Coeficiente é número, parte literal é a letra, inclusive o expoente. Tá? Agora, repara o seguinte. Assinale com um X os itens que apresentam termos semelhantes. O que eu mostrei a vocês, o que eu falei a vocês ontem? 2 elementos ou mais, para serem semelhantes, é necessário, é obrigatório que eles possuam a mesma parte literal, as mesmas letras, inclusive os mesmos expoentes para essas letras. Então, isso é obrigatório. Aí, ele me dá 6 itens, de A até F. Vamos começar a olhar. A letrinha A, 6x e menos 8x. São semelhantes? São, pois possuem a mesma letra. Letra B, 4x e 5y ao quadrado. São semelhantes? Não, pois não possuem a mesma parte literal. Letra C, a ao quadrado menos 2a ao quadrado. Uma coisa interessante. Nesse a ao quadrado, eu poderia também falar 1a ao quadrado. Eu mostrei a vocês isso, se eu não me engano, no início do capítulo, no finalzinho do capítulo 7. É igual falar caneta ou uma caneta, é a mesma coisa. Então, quando tem uma letra sozinha, ela nunca está sozinha. O número 1 está presente ao lado dela. Então, 1a ao quadrado e menos 2a ao quadrado são semelhantes? Sim, pois possuem a mesma parte literal, inclusive os expoentes. Letra D. 3a ao quadrado e 10a. Aí algumas pessoas erram. São semelhantes? Não. Reparem que a letra é a mesma, só que o expoente não é. Para ser semelhante, tem que possuir a mesma parte literal, inclusive o expoente. Então, por esse motivo, D não é semelhante, porque o expoente é diferente. Letra E.
8A e 8B são semelhantes? Não, pois não possuem a mesma parte literal. E a letra F. 9m ao cubo e menos 13m ao cubo são semelhantes? Sim, pois possuem a mesma parte literal. Então, a justificativa para dizer se são semelhantes ou não é essa. Ou possuem a mesma parte literal ou não possuem. Você não pode esquecer o seguinte: parte literal, para ser comum, tem que ser as mesmas letras, inclusive os expoentes. Terceira questão. Todos aí olhando seu apostila, na terceira questão. Atenção a ela. Ela aparentemente parece difícil, mas não é. Mas tem que ter uma atenção na hora de você montar essa questão. Ele fala o seguinte: observe a planta de uma suíte e faça o que se pede. Suíte é um quarto com um banheiro. Isso é uma suíte. Então, repare que tem um banheiro com algumas dimensões e tem um quarto. Agora, vamos levar um pouquinho da geometria. O quarto, ele é um retângulo. O retângulo, no caso ali, tem dimensões. Ele vai ter 2 comprimentos e teria, teoricamente, 2 larguras. Só que o comprimento, eles são iguais. Então, vai haver valores que se repetem nessa figura. Nós vimos isso no 6º ano, vimos isso um pouquinho anteriormente. Aí, vamos lá. Letra A. Ele fala o seguinte: escreva uma expressão algébrica, quer dizer, uma expressão que vai ter letras e números, que represente o perímetro da suíte. O que é um perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, ou é a soma do contorno de uma figura. Então, para achar o perímetro de uma figura, você vai ter que somar todas as dimensões que aparecem nessa figura. E o interessante aí, observe no seu livrinho aí, vamos lá no banheiro. A parte, comprimento na parte inferior é 3 metros. Na parte superior vem escrito banheiro. Onde está escrito banheiro também mede 3 metros. E tem a mesma dimensão. Se você olhar no quarto, no comprimento inferior, tem lá 4 metros. Lá em cima está escrito quarto, mas os comprimentos são os mesmos. Então, se embaixo é 4, em cima também mede quanto? 4. Isso é um retângulo. Aí você começa a fazer aí as somas dos elementos. Começando pelo banheiro. Uma dimensão é A, outra dimensão é 3 metros. 4 metros mais B, vamos sumir. Mais 4, onde está escrito quarto. Descendo ali tem mais meio. Onde está escrito banheiro tem mais 3. Então, aí na sua telinha, tem aí a soma de todas as dimensões que aparecem na nossa figura. A mais 3, mais 4, mais B, mais 4, mais meio, mais 3. O que fazer agora? A e B são diferentes. Eu não posso falar que é só 2 ou é 3. São diferentes. Então, ficaria A mais B. Eu não posso juntar. Vocês viram anteriormente que eu só posso unir quando for a mesma letra, que é o mesmo material. Eu posso unir. Então, A e B eu não posso. Ficaria A mais B. Só que em relação aos números, por serem números, eu poderia reduzir a um valor só. Então, o que é feito? Soma-se os números. 3 mais 4, 7. 7 mais 4 dá 11. 11 mais meio dá 11,5. 11,5 mais 3 dá 14,5. Então, no caso, o perímetro dessa minha figura, dizer, a soma de todo o contorno dela é
A mais B mais 14,5. Por que A mais B? Porque tem duas dimensões aí que eu não sei o valor. Eu sei que apenas ele me deu A e B. E por não saber valor, eu poderia falar que é um número qualquer. Então, você escreve A e B mesmo. Então, A mais B mais 14,5. Esse é perímetro. Letra B. Escreva uma expressão que represente a área, é um enchimento, em metros quadrados da suíte. Como a suíte é formada pelo quarto e pelo banheiro, eu vou achar a área da suíte, a área do banheiro, a área do quarto e vou somar os dois valores. Porque como é que se acha a área de um retângulo? Até escrevam aí quem quiser lembrar. Como é que se acha a área de um retângulo? Basta multiplicar o comprimento vezes a largura. Você multiplicou duas dimensões, você já obtém a área de um retângulo. Se eu for olhar para o banheiro, uma dimensão é 3, a outra é A. Então, 3 vezes A, 3A. Eu não conheço A. Então, 3 vezes A, 3A. Se for olhar para o quarto, uma dimensão é 4, a outra é B. 4 vezes B dá 4B. Ou seja, então a área dessa suíte é 3A, que é a área do banheiro, mais 4B, que é a área do quarto. Você não poderia falar, no caso, 7B ou 7A. Por que não poderia falar 7B mais 7 ou 7A? Porque A e B são letras diferentes. Você não pode esquecer. Só pode unir elementos que sejam semelhantes. Ou seja, só pode unir quando houver a mesma letra. Como você não sabe nem A nem B, você não pode usar um valor qualquer ou unir numa conta só. Nós vimos isso anteriormente já. Letra C. Calcule a área de uma suíte, sabendo que A e B são, respectivamente, 2,5 e 3. Ou seja, A é 2,5 e B é 3. Isso quer dizer o quê? Que no lugar de A, você vai escrever 2,5 e no lugar de B você vai escrever 3. Então, ficaria o quê? 3 vezes 2,5 mais 4 vezes 3. Fazendo primeiro as multiplicações. 3 vezes 2,5 dá 7,5. 4 vezes 3 dá 12. 7,5 mais 12 dá 19,5. Ou seja, a área da minha suíte é 19,5 metros. Metros quadrados, que é uma área. Sétimo ano. Eu necessito que vocês tenham todo o conteúdo que eu passei até agora na sua mente. Antes do nosso recesso escolar, foi dado algumas transmissões online vinculadas a algumas situações matemáticas. E lá eu ressaltei a vocês o que vem a ser expressões algébricas ou literais, que são expressões que envolvem letras e números. Mas eu também ressaltei como exemplo simples o manusear desses elementos. O que nós vimos anteriormente. Por exemplo, vou lembrar de novo. Se você tem no seu estojo 3 canetas e você ganhou mais 2 canetas, você vai ter o quê? 5 canetas. Mas por que 5 canetas? Porque o objeto é o mesmo. E se o objeto é o mesmo, eu posso reduzir, somar a um valor só. E eu disse o que a vocês? Levem para as expressões algébricas
essa comparação de valores. Imagine como se a letra fosse um objeto. A mesma letra, o mesmo objeto. E se é o mesmo objeto, você pode unir, somar ou subtrair para tornar uma coisa só. Outro exemplo. No meu estojo ainda, eu tenho 3 canetas e 2 lápis. Eu não posso falar que eu tenho 5 canetas ou 5 lápis. Por que eu não posso falar isso? São objetos diferentes. Então, eu não posso falar que eu tenho 5 canetas ou 5 lápis. São diferentes. Ou seja, eu tenho, então, 3 canetas mais 2 lápis. Isso você vai levar também para a letra. Se são letras diferentes, você nunca vai poder reduzir a um valor só. Elas são diferentes. E por serem diferentes, você escreve dessa forma. 3 canetas mais 2 lápis. É igualzinho a área aí dessa figura aí. Ele quer a área da suíte. A suíte é formada por um banheiro e um quarto. São dimensões diferentes. No banheiro, uma dimensão é 3, a outra é A. Então, a área, como a área é uma multiplicação, teria 3A. No quarto, também são 2 dimensões. Uma é 4, a outra é B. Achando a área, varia 4B, que é o produto. Só que quando eu vou achar a suíte inteira, como A e B são diferentes, são dimensões diferentes, são letras diferentes, eu não posso falar que tem a suíte vale 7A ou vale 7B. Não. A suíte tem ali uma área total de 3A mais 4B. Por que isso? Porque são dimensões diferentes. Dimensões diferentes não tem como você unir num valor só. O que é feito, então? Apenas adiciona-se ou subtrai esses 2 valores. Aí é o conteúdo de expressões algébricas. Ok? Continuando, então, a terceira questão, que termina na página de número 51. Terceira questão, a letra D. Ele fala o seguinte. A planta da suíte mostra que B excede A em meio metro. Aí eu te pergunto, o que vai ser a palavra exceder? Nós vimos? Isso quer dizer o quê? Ela é maior, ela é mais. Então, ele fala que B excede A em meio metro, ou 0,5 metros. Escreva uma expressão algébrica que represente o valor ou tamanho de B. Então, se B é maior que A meio metro, então B vai ser o quê? A mais 0,5. Ou 0,5, no caso, é um meio, mais A vai ser a mesma coisa. Isso também nós vimos anteriormente já, tá? Então, o exceder quer dizer o quê? Ele é maior, ele é a mais. Letra E. Escreva uma expressão agora que represente a área da suíte em metros quadrados, usando uma expressão que você encontrou no item anterior. Na letra D, B para você é igual a quem? B, ele é o valor de A mais 0,5. E ele quer que você faça o quê? Que você escreva a área agora em função disso. Só que a área que você escreveu no item B é 3A mais 4B. A área é essa. Então, agora o que vou fazer? A minha área, então, ficaria o quê? 3A mais 4. No lugar de B, eu posso escrever A mais 0,5. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever no lugar de B o valor do tamanho de B. E B vale quanto? A mais 0,5.
Questão de número 4. Observe a planta do quarto da suíte da atividade anterior. Ao traçarmos uma linha prolongando a parede do banheiro, obtém-se 2 retângulos, como mostra a figura. Nossa figura tem um retângulo menor e tem um retângulo maior. Repara o seguinte: o comprimento dos 2 retângulos é o mesmo, é 4 metros embaixo e em cima. Uma parte pontilhada que ele colocou é a outra é meio. Olha bem a figura que está no seu livrinho. Aí ele fala o seguinte: determine as expressões algébricas que representam a área dos 2 retângulos em metros quadrados, da figura aí marcada. O quarto separado em 2 partes, uma área menor e outra área maior. A área maior é 4 e a largura é A. 4 vezes A dá 4A. E a área menor, que é a área superior, a largura é meio e o comprimento é 4. 4 vezes meio é igual a 2. Isso em relação à figura da questão número 4 que me dá. Então, a letrinha A, uma área maior é 4A e a área menor é 2, que é 4 vezes meio. Na letra B, me fala o seguinte: por que 4, abre o parênteses, A mais 0,5 é igual a 4A mais 2? Por que isso? Porque é a área do quarto inteira. Reparem que a área do quarto inteira é a área maior e a área menor. A área maior é 4A. A área menor é 2. E se você observar o 4 aí multiplicando parênteses, 4 vezes A dá 4A. 4 vezes 0,5 dá 2. Então, por que a área total é 4A mais 2? Porque ela representa a soma dos 2 retângulos, o retângulo menor e o retângulo maior. Por esse motivo, era igual a 2. Então, reparem também outra coisa interessante. Ele está sempre te dando uma figura para que você compare a figura a ser trabalhada, tá? Não a figura que apareceu de qualquer lugar. É a figura dada na sua questão. Então, ele te colocou uma figura ali para que você dimensionasse essa sua figura. Então, tudo que ele fizer daqui para frente, geralmente, ele vai te colocar algum valor, uma figura, para que você associe a figura a uma expressão algébrica. Então, a associação ela é muito importante nesse momento. Você vai ter que sempre olhar, visualizando que ali vai envolver números e letras. Aí a questão número 5. Olha bem, de novo. A representação a seguir mostra a suíte dividida em 2 retângulos. Sabendo que a área do retângulo menor é 2 metros quadrados. Faça o que se pede. Aí ele vem. Letra A. Escreva a expressão algébrica que representa a área do retângulo em metros quadrados. Então, repara que essa figura agora está pontilhada aí. Ele fez um retângulo maior, que vai envolver uma parte do quarto e o banheiro, e uma área menor que é do quarto. A área menor do quarto, ela vale 2 metros quadrados. Aí ele pergunta o seguinte agora: qual é a área do retângulo maior? Repara que o retângulo maior, a dimensão, o comprimento dele, vai envolver quarto e banheiro. O tamanho do quarto, o comprimento do quarto é 4. Do banheiro é 3. 4 mais 3 dá 7. E a largura aí, no caso, que envolve esse retângulo, é A. Então, a área dele ficaria o quê? 7A.
que quando se fala em área de retângulo, é o comprimento vezes a largura. E torna a falar nessa questão, ele dimensionou as figuras a serem trabalhadas. Na letra B, explique por que 4A mais 3A é igual a 7A. É o que nós falamos anteriormente. O A é a mesma letra, é o mesmo objeto. Se é o mesmo objeto, você pode reduzir a um valor só, é um elemento só. Ou seja, então, 3A mais 4A é igual a 7A, pois é o mesmo objeto, é a mesma parte literal, é a mesma letra.